Hebreus capítulo 11, versículo 32. É uma sequência daquilo que nós estávamos falando. E creio que Deus falará conosco, amém? E o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Juízes capítulo 4, versículos de 1 a 9. Livro dos Juízes, capítulo 4, versículos de 1 a 9. Juízes 4, de 1 a 9. Todos acharam? Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Harossete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém, não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Quem diz amém? Amém. Um nome não muito comum, irmãos, de Baraque. Geralmente nós não ouvimos muito pregação sobre Baraque, mas Baraque é um nome bíblico, está na Bíblia. A referência primordial aqui é de Débora. O livro de Juízes, irmãos, é um livro que traz 7 apostasias, 7 servidões, 7 nações pagãs, 7 livramentos. O versículo-chave de Juízes é capítulo 17 e o versículo 6, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. A tragédia de um líder, irmãos, é não preparar outro líder. É por isso que na escola bíblica dominical você tem o professor e você tem o professor substituto. São 2 professores que ensinam. Quando você tem um conjunto, um coral, você tem um maestro e tem outras pessoas que vão auxiliar.
Isto é um princípio divino de Deus para nossas vidas. Isso desde a família. Por exemplo, o homem e a mulher são duas pessoas que se complementam. Eu falei aqui para o pastor Paulo que as versões que trazem a questão da mulher como auxiliadora, uma Bíblia diz que Deus fez Eva e deu a Adão como auxiliadora. E outras versões diz e deu como adjutora, aquela que está para complementar a Adão. Mas a versão mais correta, segundo o termo original, é que Deus fez a mulher como ajudadora. Auxílio você pode ter e você pode não ter. Mas ajuda, a questão de ajuda, a gente sempre traz como subserviência às pessoas, principalmente no mundo, que a mulher é aquela do sexo mais frágil, que Deus criou, que precisa. Eu sei que é realmente, mas a palavra ajudadora é um complemento de uma unidade, irmãos. A mesma coisa, eu falei aqui com o pastor Paulo, quando as pessoas precisam de ajuda financeira, vão para o banco e vão pedir uma ajuda, e ajuda é necessária, é fundamental. Se você não tem ajuda, você está quebrado. Então Deus deu ao homem uma ajudadora. Por isso que existe casamento. O casamento é a junção de partes, do homem e da mulher. Então quando junta-se o homem e a mulher, formam uma só carne. E Deus chamou disso casamento. A Bíblia diz, portanto, deixará o homem pai e mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. A Bíblia taxativa diz, aquilo que Deus uniu, não separe o homem, porque a ajuda que Deus me dá, a minha mulher comigo, a irmã Rejane, agora eu sou uma única carne com ela. Se arrancaram de mim, arrancam a parte de mim. Foi Deus que uniu, foi Deus que fez, foi Deus que constituiu. Então a sua mulher é a sua ajudadora, é o seu complemento. Sofra com ela, alegre-se com ela, para que o nome do eterno Deus seja glorificado. E as mulheres diz amém. Que bom a palavra de Deus, irmãos. Os irmãos sabem que Josué, ele ficava constantemente ao lado da tenda de Moisés, aprendendo. Ele aprende, ele ouve, ele é discipulado por Moisés. Moisés morre no livro de Josué, logo no começo, morrendo Moisés, homem de Deus. Deus chama Josué e diz, Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, dispõe-te, porque agora eu vou te colocar como capitão do meu povo. Por que ele faz isso? Porque Deus está observando a dinâmica de um líder discipulando outro líder. Mas no livro de Juízes, Josué morre. E a Bíblia diz que os filhos de Israel foram procurar quem iria ser colocado diante deles. Os irmãos sabem que promessa de Deus é carimbo certo, irmãos. Lá em Gênesis capítulo 49, Deus disse que a tribo de Judá seria a tribo por excelência. E é dela que vem Siló, como um guerreiro, como Messias, como um Salvador, como aquele que vai estabelecer a lei, o princípio, a moral, a fé, a religião. Então Deus disse, não, primeiro deixa com Judá, porque Judá tem promessa de Deus. E nesta noite, eu quero pregar, debaixo da unção do Espírito Santo, que o Deus que nós servimos é um Deus que nunca perdeu o controle da história. E a promessa dele está registrada, carimbada, assinada, está nos anais da história. E nesta noite Deus vai trazer à nossa mente que Ele é o Deus que promete e o Deus que cumpre através da história.
Glórias a Jesus. Os irmãos sabem que o período de Juízes leva praticamente quase 400 anos. São lutas, são embates. Os juízes foram constituídos para gerir o povo de Israel. Não tem líder. Este povo precisa de uma liderança. Este povo precisa de um exemplo. Este povo precisa de uma característica peculiar, de alguém que possa ensinar a trilhar o caminho do Senhor. Aí Deus vai levantar juízes, homens capazes de gerenciar. Aí Deus agora, no capítulo 4, vai levantar uma mulher chamada Débora. Débora significa abelha. A gente diz, mas uma abelha, o que é que faz? A abelha, o que é que faz? A abelha faz mel. A abelha faz um casulo perfeito. A abelha trabalha dia e noite. A abelha produz coisa boa. Aí, pela fraseologia da língua original, a Bíblia diz Débora, esposa de Lapidote. E Lapidote significa relâmpago. Lapidote significa coisa que abala. A fraseologia diz, Débora, ela não só é uma abelha, mas ela também é um relâmpago, é uma mulher ativa. Deus capacitou Débora como profetisa. E uma mulher profetisa, ela tem canal com o céu aberto. É uma mulher disponível para a obra de Deus. Deus, nesta última hora da igreja, nós temos muitos pregadores. Pregadores eloquentes, pregadores com uma boa retórica. Mas Deus está precisando, nesta última hora, de profetas na terra. Que fale e Deus cumpra na hora. Que diga, que desvende, que descortine os mistérios de Deus, para que o povo veja e diga, somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é Deus. Aleluia. Voltemos ao texto, Juízes capítulo de número 4. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. Os irmãos conhecem a história de Eude, que matou Eglon, rei dos Moabitas. Eglon era um rei bastante gordo, um homem mau, perverso. E Eude vai trazer uma tática dada por Deus para tirar a vida de Eglon, rei dos Moabitas. Ele morava numa fortaleza, protegido com soldados, com guardas. Ele fez uma faca de um côvado, 45 centímetros. Eude, ele usava a mão esquerda. Ele colocou essa faca na perna direita, escondeu a faca e foi falar com Eglon. Quando chegou lá, os guardas logo se aproximam, os guarda-costas. Ele disse, eu tenho uma palavra para o rei e eu quero falar com ele secretamente. Ele entra nas recâmaras do rei. O rei está regalado, já havia comido bastante. Ele entra. Ele diz, a palavra que eu tenho para ti é segredo. Ele mandou todo mundo sair da sala, dos aposentos dele. Eude disse, baixa aqui um pouquinho para eu dizer um negócio no seu ouvido. Quando ele baixa, ele pegou a faca e cravou no ventre de Eglon. E a Bíblia diz que saiu saiu tudo. As suas entranhas, e Eglon tombou. E ele sai da recâmara e diz, não incomode o rei, que o rei está descansando. Ele pegou, foi embora. Quando abriram lá, ele estava morto. A Bíblia diz que Deus deu descanso a Israel 80 anos, de paz, de tranquilidade, não tinha nenhum inimigo.
O povo ia, o povo vinha, não tinha problema. Aí Deus manda, depois de 80 anos, o povo ficou com o coração empedernido, esqueceu de oferecer louvores a Deus, não sacrificavam mais a Deus, coração de pedra. O povo, quando se regala demais, irmãos, esquece de Deus. Vê a pandemia agora. A pandemia é um sistema desse mundo caótico. E veio e começou a mexer com as pessoas. Perde-se emprego, morre pessoas. Deus está abalando a figueira na última hora. O povo não desperta e Deus mandou Jabim para atormentar Israel e atormentou durante 20 anos. O povo sofreu, clamou, orava todo dia, 20 anos de luta. Nós estamos com 2 anos praticamente de pandemia. E o povo diz: até quando? Eles estavam 20 anos, tinham passado 80 anos de paz. A Bíblia diz que Deus suscita Jabim para maltratar o povo de Israel, porque Deus castiga a quem ama, como um pai que se compadece do filho, que não quer ver a desgraça dele, castiga, porque Deus quer ver santidade diante da sua presença. Glórias a Jesus. O povo clama: até quando, Deus? Versículo 3. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de guerra, de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Parece que a história se repete, pastor Paulo. Os filhos de Israel, irmãos, aqui, eles não querem purificação, eles querem ficar fora da opressão. Eu vejo pessoas crentes preocupadas. Nós vamos sofrer até quando? Até quando nós vamos usar máscara? Aí diz: a gente não pode ficar à vontade para ir para a praia, não pode ir para o shopping, não pode fazer isso, não pode viajar para aqui, para acolá. O povo está preocupado até então com a opressão, não é com a purificação. Deus está preocupado com a purificação do povo, que o povo reconheça Ele como Deus, que o povo saiba quem sustenta aquele povo é Deus, que eles são um povo até então pequeno. Jabim tem 900 cavalos, carros de guerra, fora os soldados, mas Deus está dizendo para o povo que Deus não está olhando a proporção do exército de Jabim. O povo precisa concentrar-se, que Deus já havia dado livramento, e é o mesmo Deus que dará livramento outra vez a este povo. Glórias a Jesus. Nós precisamos vigiar, irmãos, senão Satanás vem, entra na casa e a situação é difícil. Mateus, por gentileza. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 12, versículos 43, 44 e 45. Mateus, capítulo 12, versículos 43, 44 e 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Ninguém diz amém por causa disso. O que Deus está falando aqui em Juízes capítulo 4, irmãos,
é que este povo que servia a Deus tinha colocado totens para adorarem. Adoraram aos astros, adoraram aos deuses dos cananeus, dos heveus, dos heteus. Por isso que quando Deus deu o decálogo a Moisés no Monte Sinai, Deus pediu que Moisés e o povo não fizessem nenhuma imagem de escultura para adorar. Por quê? Porque o homem é voltado para o visível, para o palpável, para aquilo que ele possa conceituar à vista. E Deus não quer isso. Deus quer que a fé do homem aflore, mesmo sem vê-lo, mesmo sem poder tocar nele. Por exemplo, nosso Deus está conosco aqui nesta noite. Jesus está presente no culto. O Espírito Santo está aqui. Nós o sentimos pela fé. Por quê? Porque nós temos algo que o mundo não tem. Uma alegria, uma satisfação, uma fé irresoluta, que quando Deus fala, a gente segura a palavra pela palavra, na letra, e a gente sai daqui crendo que Deus vai fazer, que Deus vai responder, que Deus vai cuidar, que Deus vai suprir. Esta é a nossa fé. Nós não temos imagens aqui, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo está presente aqui. Nós não precisamos de totem, nós não precisamos disso ou daquilo, nós precisamos sentir a presença de Deus, e eu sinto, você sente, e louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glórias a Jesus. Esqueceram-se de Deus. Aí Deus manda que o parafuso seja apertado. O povo clamou. Aí no versículo 4 aparece uma mulher, Débora, uma mulher profetiza. Nós temos algumas mulheres profetizas na Bíblia. Nós temos Miriam, a irmã de Moisés, profetiza. É profetiza, mas é mulher, irmãos. Ela é usada por Deus, mas é mulher. Esta mulher é falha como nós somos. Como Tiago fala que Elias, o homem sujeito às mesmas paixões. O mal dessa geração de hoje é criar super-homens, super-mulheres, que acha que não é limitado, que acha que não adoece, que acha que não erra. Então as pessoas se ufanam e acham que é o máximo. Mas é mulher. A Miriam teve ciúme de Moisés. Ela chama Arão e critica. Que Deus só fala com Moisés, não fala conosco? Aí Deus faz uma coisa tremenda. Não é que Deus tenha partidarismo. Deus não tem ninguém com ninguém, irmão. Deus tem propósito, Deus escolhe. Deus é soberano. Como eu escolho, Deus também escolhe. Deus escolheu Moisés como profeta, como líder, como libertador. Aí chama, diz, olha Miriam e Arão, aos homens eu falo por enigmas, eu falo por sonhos, eu falo por Urim Tumim. Agora Moisés, o meu servo, eu falo com ele cara a cara, porque assim eu queira. Não meta a mão nesse negócio. A quem Deus escolheu tem escolhido, e louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós temos Hulda lá no segundo livro dos Reis, profetiza, mas é mulher. Nós temos Noadia, profetiza, nós lá em Neemias. Nós temos Ana em Lucas capítulo 2. E nós temos as 4 filhas virgens de Filipe, que profetizavam lá em Atos capítulo 21, versículo 9. Então Deus, essa falácia do feminismo de dizer que a Bíblia é um livro que só exalta o homem, isso é mentira. Deus sempre usou as mulheres. Lucas, Jesus deram evidência à mulher. A mulher estava no ministério de Cristo. Então nesta noite, louvado seja Deus pela vida das mulheres. Aleluia. Débora é profetisa, mulher de Lapidote.
julgava Israel naquele tempo. E aonde é que ela julgava Israel? Versículo 5. E ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Se você for profeta de Deus, você pode assentar-se debaixo de uma palmeira, que as pessoas vão concorrer para lhe ouvir, para tomar conselho com você. O que está faltando hoje, nesta era, são homens e mulheres de Deus, que têm uma boa palavra para dar àquele aflito, que saiba ter sabedoria de Deus para sair de certas reentrâncias. Nós precisamos de homens e de mulheres que sejam passivos, que escutem, que tenham a visão de Deus, que entendam o sobrenatural, que não vive arraigado com coisas dessa vida, mas que tem um canal direto com o céu, para que quando alguém procurar, você tenha os arcanos de Deus para dizer para alguém, e que alguém saia fortalecido. Eu quero profetizar nesta noite no nome de Jesus Cristo. Deus vai levantar profetas e profetisas, para que quando no abrir da sua boca, saia a sabedoria da boca de Deus. Glórias a Jesus. O que eu devo entender com isso, irmãos, é que apesar de Deus ter promessa em nossas vidas, de Deus ter um foco em nossa vida, eu tenho que entender o trabalhar de Deus. É ela que é a profetisa, mas ela chama Baraque. Baraque vem aqui e você vai regimentar homens para que vocês possam lutar contra Jabim. E Baraque disse: por que eu, Débora? Mas foi o Senhor que te escolheu. Aprenda que ninguém trabalha sozinho, irmãos. Deus sempre irá propor em nossa vida e fazer pessoas para nos ajudar nesta caminhada. Glórias a Jesus. Versículo 6. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Versículo 7. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Quem diz amém? Irmão, Sísera é poderoso. Sísera é a personificação do sistema mundano de hoje. O sistema tem poder, o sistema cala, o sistema cria artifícios, o sistema cria leis, cria decretos, Sísera é o capitão de Jabim, um homem de guerra, um exército afamado, 900 cavalos ou carros de guerra, com homens preparados. Israel não tem a mesma organização deste homem. Agora escute o que é que o Warren Wiersbe vai dizer. Quando Deus vai guerrear, costuma escolher os soldados que parecem mais improváveis, dá-lhe as armas mais incomuns, e por intermédio deles obtém os resultados mais imprevisíveis. Por isso que Deus fará uma grande coisa para
deixar este mundo ludibriado com o que Deus vai fazer em nossa vida. Aí zangar com uma vara de tanger bois vai matar 600 homens. Jael usou um martelo, é uma mulher, e uma estaca da tenda para cravar na têmpora de Sísera. Gideão derrotou um exército dos midianitas com cântaros e com tochas. Sansão, ele matou 1000 filisteus com a queixada de um jumento. Davi matou o gigante Golias com uma pedra na funda. E o que é que Deus vai fazer na sua vida? Com as armas que Deus colocou na sua mão, é que Deus vai dar a vitória. Se prepare, se prepare, se prepare, se prepare, porque o Deus que faz proezas, Ele fará uma coisa nova, e o nome dEle vai ser glorificado. Glórias a Jesus. Aleluia. Este povo é bom, mas é povo. Lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Por isso que Davi, no Salmo 51, versículo 10, diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Eu gosto da frase de Cora Coralina: coração é terra que ninguém vê, ninguém sabe. Ah, se nós pudéssemos entender ou provar o que há no coração de cada pessoa nesta noite. Segredos ocultos, desejos ocultos. Mas Deus, Ele prova e sonda os corações. Deus sabe que esse povo é um povo dele, mas o coração do povo é um coração difícil. Você vem ao culto, ouve a palavra, se alegra, mas lá fora, quando encontra uma situação destoante, você muda o pensamento, você muda as emoções, você muda os desejos. E Deus sabe que o coração do homem é formado por emoções, que está bem hoje e amanhã não está muito bem. Isto começa dentro da nossa família, com as decepções, com os escândalos, com alegrias e com as tristezas, que a gente muitas vezes queria entrar no coração dos filhos, da esposa, mas nós não podemos. Coração, só Deus pode entrar, só Deus pode sondar. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar pelos meus filhos, pela minha família, para que Deus dê coração de carne, para que eles sintam, para que eles entendam. Eu vejo o pai querendo mudar a mente de filho, não muda. Não muda coração agora. Ore a Deus, que Deus muda. Apresente a Deus a sua família. Você não é Deus, você não tem essa capacidade. E não queira perder sono, não queira perder a paciência. Eu não estou dizendo que você vai relaxar, mas você tem que confiar em Deus. O povo pecou, mas o povo clamou. Deus mandou um livramento. E nesta noite, você que me ouve, você que está aqui, há livramento para a tua família, há livramento para a tua casa, há livramento para a tua vida, há livramento, porque Deus é aquele que sonda os corações. Aí Provérbio diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Aleluia, aleluia e aleluia. A gente sai do culto tão crente muitas vezes, quando passa o pé da porta para lá, parece que caiu um balde de água. Afora, quando vem alguém,
nos questionar: e você creu naquilo ali? E você está esperando aquilo ali? E você ainda crê nessas coisas? Aí é que o balde de água esfria mesmo. A gente se desfalece, a gente fica desanimado, a gente fica acabrunhado, tristes. Mas nesta noite, o Deus que chamou a profetisa Débora, o Deus que comissionou Baraque, o Deus que não está olhando para os carros de Jabim, o Deus que tem propósito com esse povo, o Deus que tem promessa com a nossa vida, o Deus que tem projetos para a nossa vida, o Deus que arquitetou coisas grandes para a nossa vida, o Deus que vê o nosso futuro, o Deus que enxerga o nosso coração, o Deus que contempla a nossa mente, é este Deus que está presente conosco nesta noite, para nos dizer: não temas, porque eu estou contigo. Não temas, ó bichinho de Jacó, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo em todas as coisas. Glórias a Jesus. Aleluia. Pastor Paulo, o senhor que passou na academia, ensinaram o senhor a jogar funda? Não. Na academia mandaram o senhor lutar com um pedaço de pau? Também não. Por quê? Porque isso é loucura, irmãos, um negócio desse. Como é que Deus vai dar livramento a um exército de 900 carros de guerra preparado, que está todo pronto para a batalha? Aí o que é que Deus faz? Diga a Baraque que suba ao monte Tabor e fique lá em cima e aguarde o que eu vou fazer lá embaixo no ribeiro de Quizon. Glórias a Jesus. Ah, como eu gosto da palavra. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai firme e vede o grande livramento que o Senhor vos fará nesse dia. Deus muda a estratégia, Deus muda o plano, Deus é Deus de novidade. Deus nunca trabalha igual, hoje é um jeito, amanhã é outro, porque Deus é um Deus fiel em nossa vida. A história de Débora é contada no capítulo 4 e no capítulo 5. No capítulo 4 em prosa, no capítulo 5 em poesia. No capítulo 5, Débora vai fazer o cântico de Débora. E Débora vai falar lá no versículo 20, 21 e 22, o que quer que Deus fez no ribeiro de Quizon. O ribeiro de Quizon, irmão, tem uma faixa de 37 quilômetros. Ele vai se estendendo até chegar no Mediterrâneo. Naquela época, não era época de chuva, era primavera. Então o ribeiro estava quase seco. Mas Deus disse: mande, fica no monte e deixa Jabim com seus exércitos, porque eu vou trovejar e eu vou dar vitória ao meu povo. Glórias a Jesus. Lá vem Jabim. Jabim sempre vem, irmãos. O ribeiro estava praticamente seco, todo mundo nas margens do Quizon. Aí Débora, no capítulo 5, versículo 20, 21 e 22, vai contar, vai relatar o que é que Deus fez no ribeiro de Quizon. Não era tempo de chuva, não era tempo de enchente, mas quem coordena as estações é Deus. A previsão é de não chover, mas Deus dá ordem, as nuvens se fecham e chove. Aleluia. Aí Débora diz: desde os céus, 5 e 20, pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos, pelejaram contra Císera. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, a força. 22. Então os cascos dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Os irmãos sabem que quando chovem, as margens do rio ficam o quê? Fica mole. Por quê? Porque a água vai umedecer.
O rio está quase vazio, seco, mas lá em cima tem muita água para descer e para Deus dar vitória. Enquanto as coisas aqui se apertam, se dificultam, lá em cima Deus está preparando algo para descer aqui embaixo e dar vitória ao seu povo. E mais uma vez eu quero abrir minha boca como profeta de Deus. Deus está preparando algo em cima e vai descer, e vai descer, e vai descer, e vai assustar, vai colocar as pessoas em perplexidade com o que Deus irá fazer na nossa vida. Glórias a Jesus. Os cavalos estão prontos, os carros estão enfileirados. Baraque está no Monte Tabor, e Jabim está esperando que Baraque desça para o confronto da guerra. Enquanto Baraque está em cima, Deus está acima de Baraque. Deus está nos altos céus. Deus está entre os querubins da glória. Deus nunca vai levantar o seu olhar para olhar para cima, porque todas as coisas estão abaixo dele. Todo governo, todo império, todo reino, o Japão, os Estados Unidos, a China está debaixo da autoridade do Deus Todo-Poderoso, o Senhor da guerra, que se levanta para pelejar, que não precisa descer para a guerra, ele manda e as coisas acontecem. Ele deu ordem às estrelas, ele deu ordem aos coriscos, ele deu ordem ao trovão, ele deu ordem aos mares, deu ordem às nuvens, e choveu, 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 e os cavalos se atropelaram e quebraram seus cascos, e o nome do Senhor foi glorificado. Porque a peleja não é vossa, a peleja é do Senhor. Ah, Deus que cria coisa nova, Deus que cria surpresa na terra, Deus que descortina aquilo que está escondido, Deus que manda na justiça, Deus que manda no Senado, Deus que manda em Alagoas, Deus que manda em Maceió, Deus que manda em nossa vida, Deus que manda no fogo, que manda no trovão, que manda nos ares, que manda nos mares, Deus que manda nos anjos, Deus que manda no inferno. Ele está preparando algo para fazer surpresa neste mundo, e Deus vai trovejar, e nós vamos cantar um cântico de vitória na presença do Senhor. E o que Deus fez no passado é o Deus que faz no presente. Salmo 83. Um salmo de Asaf. Anos se passaram. Asaf, um levita de Deus, um maestro por excelência. Asaf está passando uma dificuldade tamanha. Inimigos, situações difíceis. Asaf não sabe o que vai fazer. Por quê? Porque o momento é difícil na vida dele. Muita luta, dificuldades, problemas. Como nós. Há momento que a gente não sabe o que vai fazer, irmãos. Não é que não tenha fé, é que falta força. E Asaf perde as forças. Asaf está triste. Asaf quer uma solução de Deus. A mente de Asaf vai lá no passado e lembra-se de Jabim, que tinha 900 carros de guerra, e que Deus deu vitória a Débora e a Baraque. Aí no Salmo 83, versículo 9, Baraque exalta o nome do Senhor e diz: trata-os como trataste os midianitas, como a Sísera e Jabim no ribeiro
de Quizon. Aleluia. Aleluia. E o que é que Deus está dizendo para nós hoje, nesta noite? Prepare-se, porque o que aconteceu no passado, com certeza, vai acontecer no presente. Isto aqui não é uma história, isto aqui não é uma falácia, isto aqui é milagre de Deus. O nosso Deus é o mesmo, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus fecha a boca do leão, o nosso Deus tira a força do fogo, o nosso Deus faz exército cair por terra, o nosso Deus troveja em cima e dá vitória embaixo. O nosso Deus ainda é o mesmo, o nosso Deus é o Deus da vitória, o nosso Deus é o Deus da guerra, e este Deus que nós servimos nesta peleja, o Senhor vai pelejar por nossa causa. Glórias a Jesus. Aleluia. A Débora sabe que Deus fez isso. Jabim, Sísera escapa. Ele vai para uma tenda de uma mulher chamada Jael. O povo de Israel persegue Sísera. E ele achou que escapou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aonde o teu inimigo for, não se preocupe. Deus está à espreita dele. Vai buscá-lo aonde quer que ele esteja. Aleluia. Ele corre. Aleluia. Capítulo 4, versículo 18. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: entra, Senhor meu, entra aqui, não temas. E ele entrou na sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água. Sísera está cansado, exausto, e é o momento certo de Deus, através de uma mulher, dar vitória ao povo de Israel. Aleluia. Eu não tenho costume de fazer isso, mas eu quero que você abra a sua mão nesta noite. Por gentileza, abra a sua mão. Abra a sua mão. Deus, nesta noite, está colocando algo nas vossas mãos. E atente, desperte, porque Deus vai fazer uma coisa nova na terra. Segura a palavra e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ou nós cremos na revelação da palavra, ou do contrário, eu fecho a minha Bíblia. Mas eu creio que na exposição da palavra de Deus, o Espírito de Deus é manifesto. Eu falei que o Pai, que o Filho e que o Espírito Santo está conosco nesta noite. E ele não fala para a parede, ele fala para a crente: aguarde, 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 aguarde o que Deus irá fazer na sua vida. Aleluia, aleluia. Ele pede água, ela vai dar leite. Por quê? Porque o leite vai trazer alívio para ele. Ele bebe, ela cobre-o. E ele lhe diz: põe-te à porta da tenda. E há de ser que se alguém vier, ele está com medo. Irmãos, o inimigo é inimigo até estar com os carros de guerra. Se eles perderem os carros de guerra, se tornam covardes, covardes, covardes. E há de ser que se alguém vier a ti e perguntar: há aqui alguém? Responderá então: não tem ninguém aqui. Então Jael, mulher de Heber,
tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e chegou-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono, e já muito cansado, e assim morreu. Deus, nesta noite, vai dar sono ao teu inimigo. E você não vai precisar mais pegar uma estaca, não faça isso não. Nenhum martelo para cravar, não precisa. Por quê? Porque Paulo escreve na sua epístola aos Coríntios. Aleluia. Capítulo 10. Veja o que Paulo fala. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 10. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Nós não precisamos mais de martelo e nem de estaca. Não precisa. Se você querer tomar providência com o seu braço forte, você vai ficar desmoralizado. Mas Paulo disse que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em quem? Em Deus, para a destruição das fortalezas. Vá para casa, dobre seus joelhos e apresente a Deus a tua causa. E Deus vai destruir, colocar por terra as fortalezas. Aleluia. Você ora e Deus em cima faz algo. Enquanto você intercede aqui na terra, Deus move lá em cima. E tem coisa lá em cima sendo movida, revolvida, para te dar vitória. E o nome do Senhor vai pelejar. Não se preocupe, deixa as fortalezas, deixa os sofismas se levantar, deixa o WhatsApp rodar. Mas Deus nesta noite está destruindo fortaleza para a glória e honra do nome de Jesus. Fique de pé louvando o nome do Senhor. Aleluia. Por isso que a epístola diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Traga à memória os grandes feitos do Senhor. Deus vai repetir a mesma coisa. Glórias a Jesus. Não com suas armas, mas com as armas de Deus, que são poderosas, que vai destruir as fortalezas, os sofismas, os disse-me-disse, as conversas, o leve e traz, aleluia, as reuniões, as ligações, as opiniões, aleluia. Deus destrói. Deus é grande, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus peleja, Deus age, aleluia. Deus move, Deus movimenta, Deus prepara, Deus dá vitória, aleluia. Não tem situações favoráveis, Deus cria, Deus é fiel.